Fala jovem, vem participar comigo do projeto Bíblia e Juventude. Hoje nós queremos falar um pouco de Josué. Josué, ele é conhecido como ajudante de Moisés. Ele cooperava com o grande profeta Moisés. Todos nós sabemos que Moisés teve um duríssimo trabalho para tirar o povo do Egito, o povo que ali estava escravo, e principalmente para conduzir o povo pelo deserto. E um dos ajudantes de Moisés era Josué. Desde cedo, desde muito jovem, Josué ficou ali ao lado de Moisés, cooperando, ajudando, servindo a Moisés, para que assim o grande profeta continuasse a sua missão, continuasse o seu trabalho. E aí nós aprendemos com Josué uma importante lição. Nós precisamos aprender a fazer olhando para quem já fez. Isso mesmo. Josué olhava para Moisés. Enquanto ele ajudava Moisés, ele aprendia. Tanto que Moisés colocou Josué como líder. Foi Josué que liderou o povo quando esse entrou na terra prometida. Então, caro jovem, você precisa aprender com quem já faz. Você precisa olhar para aqueles que fazem e aprender com eles. É claro que você precisa olhar para os bons exemplos. Nós estamos cercados de bons exemplos. Então você precisa olhar para os bons exemplos, aqueles que fazem, que acontecem, aqueles que são notícia, aqueles que mesmo no anonimato nos ensinam com o seu exemplo de virtude, o seu exemplo de valor, o seu exemplo de trabalho, de empenho, de dedicação. São aquelas pessoas que estão no mundo fazendo a diferença. Existem muitos bons exemplos que nós podemos copiar, mas a verdade é que existem péssimos exemplos. E o Salmo 1 diz que nós podemos escolher um caminho ou outro, o caminho da justiça ou da injustiça, o caminho do bem ou do mal, ou seja, nós podemos escolher a Deus ou negar a Deus. E aí, diante disso, nós podemos dizer também que podemos escolher seguir os bons exemplos ou os maus exemplos, os péssimos exemplos. A exortação que faço a cada um de vocês é que olhem para os bons exemplos, mas também para os péssimos exemplos. Porque quando eu olho para os bons exemplos, eu aprendo com a história deles. Se eles chegaram a ser para nós bons exemplos, é porque eles construíram uma história que muitas vezes não foi fácil. E aí quando você olha para a história, você vai descobrindo caminhos possíveis que você também pode fazer. Quando você olha para os bons exemplos, você descobre que estas pessoas elas estão passando pelo mundo e elas estão deixando um rastro que eu posso seguir. Se elas são bons exemplos, é porque elas cooperaram de alguma forma com a transformação do mundo em que elas vivem. E aí nós, seguindo esse rastro, essa trilha que eles estão fazendo, nós procuramos também agora fazer a nossa própria trilha. Ou seja, nós vamos construindo a nossa própria história. Dentro da Igreja Católica, nós temos os santos e santas, que são aqueles homens e mulheres que são bons exemplos de segmento, do segmento de Jesus. Eles deixaram para nós um rastro iluminado, que de longe nós podemos ver. É um rastro que nós podemos seguir e que com muita segurança nos leva até Jesus. Um conselho que eu posso dar a vocês é que vocês procurem fazer parte de um fã-clube dos santos. Eu sei que vocês, caros jovens, têm os seus
fã-clubes, tem aquelas pessoas que vocês seguem, né? Tem aquelas pessoas que vocês admiram. Quem sabe vocês incluírem no fã-clube de vocês os santos e santas. Escolham, procurem conhecer a história, procurem conhecer como eles construíram este caminho virtuoso que fez com que eles chegassem até os altares. Por outro lado, olhe também para os péssimos exemplos e veja que eles também estão deixando um rastro de maldade, de sofrimento, de violência, de corrupção, de desordem. E esse rastro, ele fica, às vezes, por um bom tempo. Infelizmente, alguns seguem esse rastro dos péssimos exemplos. Mas por que eu quero que você olhe para esses rastros? Para que você perceba o que é que esse rastro está deixando na história da humanidade. E se você olhar, você vai ver que esse rastro tem provocado inúmeras dores e sofrimentos ao mundo que nós vivemos. É claro que você pode escolher ir, né, pelo rastro deixado, né, por aqueles que vivem assim. Mas, pela graça de Deus, você pode também seguir um outro caminho. Jesus, ele diz nos evangelhos que existe a porta larga e a porta estreita. Ele diz que nós devemos passar pela porta estreita. Seguir o caminho dos bons é, muitas vezes, ter que passar pela porta estreita. Seguir o caminho dos maus, seguir o caminho dos péssimos exemplos, é muitas vezes entrar, sim, na porta larga. Mas, como o próprio Jesus disse, ao entrar por essa porta, nós vamos dar de cara, mais cedo ou mais tarde, com muitos sofrimentos. Josué, ele aprendeu olhando para Moisés como devia fazer. E aí, quando Moisés morreu, Josué sabia o que tinha que fazer. E ele faz o povo entrar na terra prometida. Ele segue, né, os passos de Moisés, porque Moisés foi caminhando e ali, né, foi ensinando Josué, foi ensinando muitos outros o que deviam fazer. E agora é Josué que está ensinando o povo, né, porque em um dado momento, né, o povo já chegando na beira da terra, né, Josué precisa dizer ao povo: olha, eu não sei o que é que vocês vão escolher, mas eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Em um momento decisivo, Josué mostrou para todo o povo o que eles deviam fazer. Que Josué seja para nós um exemplo, seja para você, caro jovem, um exemplo do caminho que você deve trilhar. Eu não quero dizer que seguir o caminho dos bons, seguir o caminho das virtudes, dos valores, é fácil. Não é. Se você olhar para os santos e santas que já passaram e deixaram um rastro luminoso, vocês vão ver que muitos deles passaram por inúmeros sofrimentos. Mas eles deixaram para nós sementes que cresceram, que produziram frutos, frutos de vida em abundância. Por outro lado, aqueles que escolheram o caminho dos maus, escolheram seguir péssimos exemplos, esses não chegaram muito longe. Deixaram sim suas marcas na história, mas é uma marca triste. Jesus nos chama a sermos felizes, bem-aventurados. Por isso, faça a escolha certa, siga o caminho certo. Que Deus te abençoe.